Que dia especial, hoje é dia de GC Online, que bom que a gente está reunido aqui para aprender mais sobre a palavra do Senhor, para adorar a Deus, e a sua companhia faz toda a diferença para esse GC Online. Mas aqui no estúdio comigo está a pastora Lívia, a pastora Dani Baião, o Alisson, e juntos nós vamos aqui com você que está aí do outro lado da tela, aprender mais sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Para começar, a gente vai orar, depois a gente vai adorar o Senhor com uma canção. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela bondade do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado por mais esse GC Online aqui, que o Senhor possa nos conduzir, falar aos nossos corações e edificar a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Que o Senhor possa gerar cada dia mais paixão e amor pela presença dele na nossa vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje no GC Online. Hoje é dia de tema livre. Essa semana a gente pode escolher, né? Cada líder de cada GC pode escolher um tema de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. E aqui no GC Online hoje nós vamos falar sobre o tema de volta ao primeiro amor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em um texto que é muito conhecido para falar sobre esse tema, que é o livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, para falar sobre esse retorno de volta ao primeiro amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Diabo, eu quero me derramar, eu quero vivenciar esse amor novamente ao Senhor. Então, Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, a carta à igreja de Éfeso. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.
Glória a Deus. Vamos lá. Esse é um texto que me chama muita atenção. Mas a gente vai começar pelo contexto dele. O livro de Apocalipse, a gente sabe, foi escrito pelo apóstolo João. E João, ele estava lá na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha que ficava a 80 quilômetros, mais ou menos, ali da cidade de Éfeso, que é a cidade, né, que tinha uma igreja que recebeu essa carta que a gente acabou de ler. E João estava nessa cidade quando ele foi capturado por Domiciano e foi levado ali para a ilha de Patmos, exilado, separado, excluído do ambiente da sociedade por causa do seu amor pelo Evangelho de Cristo. Só que ali na ilha de Patmos, o lugar que era para João morrer, foi o lugar da maior revelação que João teve. João recebeu a revelação daquilo que viria a acontecer. Jesus chama João desse lugar de perseguição para um nível mais alto de revelação, de intimidade com ele. E por meio disso, Jesus se revela a João. João, que caminhou com Jesus, né? Ele estava do lado de Jesus no ministério terreno, ele viu Jesus sendo crucificado, ele viu Jesus ressurreto, agora ele vê Jesus glorificado. Tanto que o capítulo 1, ele traz características, né? Ele descreve aquilo que ele viu. Os olhos de Jesus, as vestes, os pés, a voz de Jesus. Então, João, ele tem esse momento a mais com Jesus, agora com o Cristo glorificado. E aqui no versículo 1, ele inicia aquilo que Jesus manda ele escrever. Jesus fala assim, olha, eu tenho algumas coisas para te mostrar e você vai escrever aquilo que você vai ver e aquilo que você vai ouvir. E Jesus inicia essa revelação com 7 cartas a 7 igrejas que estavam na Ásia. E o versículo 1, que é a primeira carta, é carta à igreja de Éfeso, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas palavras são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui a gente tem uma representação muito especial, porque se a gente lê o capítulo 1 de Apocalipse, a gente observa que cada uma dessas estrelas representa o anjo da igreja, ou seja, o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja. E Jesus diz, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão direita. E eu sou aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. E os candeeiros representam as 7 igrejas. Resumindo, isso fala pra gente, Jesus tem a liderança da igreja nas suas mãos e Jesus conhece a sua igreja como ninguém. Esse é um fato, é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode começar conversando aqui. Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece você, sabia disso? Essa é uma palavra que tem poder para nos trazer medo, temor ou nos trazer muita alegria. Jesus conhece o nosso coração. A gente vai falar de primeiro amor, né? E o amor, ele demanda esse conhecimento. Eu preciso conhecer para amar, né? E aqui Jesus está trazendo esse entendimento para nós de que eu conheço vocês. Ou seja, nós precisamos desenvolver esse entendimento de quem o Senhor é, para a gente poder avivar o nosso primeiro amor no Senhor. Então, ele começa dizendo, eu sei, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho, eu conheço que vocês perseveram, eu sei que vocês não toleram homens maus, né? Então, Jesus está dizendo aqui, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês. E isso é muito importante, porque é um princípio para eu entender o que significa o amor. Eu preciso ter esse lugar de conhecer, de fato. Não tem jeito de a gente amar alguém que a gente não conhece. Não tem jeito de a gente se afeiçoar de alguém que a gente não traz para a intimidade. E aqui, Jesus tem isso com a gente. Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele nos conhece de dentro para fora, né? Sabe tudo que está aqui dentro da nossa mente, tudo que está no nosso coração. Então, por mais que às vezes a gente possa aparentar muito apaixonado por Jesus e suas obras, Ele vê de fato o que está lá dentro. Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele sabe de todas as coisas. Então, nós precisamos, aí está em dois pontos. É o temor de entender que Deus sabe, não tem jeito de ludibriar Deus, de eu mascarar nada para Ele. E o segundo ponto é, eu também preciso conhecê-lo, para até ativar o meu primeiro amor. Porque talvez o que está faltando na nossa vida é o conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus representa na nossa vida, o que Ele significa para nós, para que a gente possa ativar o nosso amor. Mas um dos pontos que nos leva a um grande temor é esse entender de Deus me vê totalmente, Deus me conhece de verdade. E isso tem que trazer, sim, esse lugar de temor, que é, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que o Senhor está no meu coração? Está em primeiro lugar? Está em lugar de honra?
né, está ali sendo de fato venerado, devotado do meu coração ao Senhor, ou eu estou vivendo uma vida só aqui fazendo tudo, um monte de coisa, porque Deus está falando, eu vejo o que vocês estão fazendo. Mas existe um ponto aí que ainda está faltando. Sim, exatamente. Talvez o início da leitura dessa carta, nessa igreja, tenha gerado muita alegria para esses irmãos. Porque Jesus, ele tem, né, uma lista de elogios para aquela igreja. Então, a gente vê o versículo 2. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Antes da gente chegar na parte da correção de Jesus, da parte do confronto, a gente tem de fato essa lista de qualidades. São coisas que eram reais. Né? E a fala de Jesus era, né, um reconhecimento, era parabenizando também, porque ele conhecia aquela igreja e ele via tudo isso naquela igreja. Ele via a perseverança, ele via o zelo, a dedicação, a entrega, a excelência, a preocupação. Ele via, né, aquela igreja fazendo o melhor que eles podiam fazer, né, com os dons que eles receberam, com as obras das suas mãos. E, de fato, Deus, ele conhece o nosso serviço. Quando a gente fala sobre voluntariado na igreja, inclusive, a gente entende a diferença de você ser um voluntário em uma instituição qualquer, como você pode ser, e você servir ao Senhor. Há uma diferença, né? Existe uma coisa ali de motivação que precisa ser vista, né? Porque Deus, ele de fato conhece. As obras das nossas mãos cultuam a Deus, adoram a Deus. Às vezes, e eu estou aqui com a Dani do meu lado, a Dani, que é uma das pastoras do louvor da igreja também, algumas pessoas confundem no sentido de que acham que louvar a Deus é só para quem está no ministério que trabalha com música. Quando, na verdade, todo nosso serviço é um serviço de adoração, de louvor a Deus. Né? Por isso que quem serve no louvor, quem serve na diaconia, quem serve na recepção, quem serve na consolidação, quem serve em qualquer área, está servindo ao Senhor, independente da sua posição ali dentro, né, da grande reunião. Então, a gente precisa, né, buscar, de fato, essa excelência mesmo no serviço ao Senhor, não é? Exatamente. E aqui ele fala, né, eu conheço as suas obras. Né? Quantos de nós estão preparados para ouvir isso, hein? Jesus, tete a tete, chega para você e falar assim, eu conheço as suas obras. Eu conheço aquilo que você faz. Eu sei. Porque ele conhece as obras e conhece o coração. Sim. Né? As obras que nós fazemos, muitas vezes, pode parecer aos homens que está tudo bem. Mas o Senhor conhece mais profundo, Ele conhece o nosso coração. Né? Ele sabe qual é a motivação do nosso coração para aquelas obras que nós estamos fazendo. Servir ao Senhor, como o Mateus falou aqui, né? Não é louvar ao Senhor, não é cantar uma música. Né? Não é louvar ao Senhor com a minha vida, no meu dia a dia, é no meu trabalho, é lavando a minha vasilha, cuidando dos meus filhos, é vindo também servir na igreja, mas toda a minha vida louva ao Senhor. E ele fala que ele conhece todas as nossas obras. Tudo que nós estamos fazendo, na verdade, a gente acha que a gente esconde de Deus. A gente acha que pode enganar Deus, mas ele está, eu falo com meus filhos assim, estou de olho. E o Senhor está de olho em nós o tempo inteiro. E ele vê não só o que o homem vê, ele não vê só por fora. Ele vê dentro do nosso coração. Por isso que ele começa elogiando essa igreja, porque por fora estava tudo lindo. E ele fala, olha, você persevera, você faz assim, ele só elogia, porque estava tudo caminhando bem ali por fora, a igreja estava bonita. É aquela igreja que o pastor chegaria e falava, nossa, como é que a coisa aqui está funcionando? Sim. Se nós hoje chegássemos lá nessa igreja, a gente ia olhar e falar, meu Deus, é nessa igreja que eu quero pastorear. Que povo bonito, perseverante, olha, eles conhecem aqueles que são maus e repudia, olha que maravilha. E aí Deus vira e fala assim, né? Jesus vira e fala, não, peraí, não é só isso. Eu conheço também por dentro, né? Eu posso chegar já nesse por dentro, você vai passar por mais... Eu tô doida para chegar. A gente está chegando. Mas é isso mesmo, exatamente isso, né, que a Dani falou. Às vezes a gente está igual sepulcro caiado, né? Igualzinho. Por fora, tá tudo lindo. O cemitério é bonito demais por fora. É gramado, é flor, é mármore, voando, pássaro cantando, é aquela coisa ali, esculturas e arte, mas por dentro está podre, por dentro fede, por dentro tem morte. E é isso que Jesus, ele diante de uma lista de qualidades, tem uma
uma única coisa que desabou naquela igreja. Porque, tipo assim, a gente pode até olhar para essa crítica de Jesus e falar assim, poxa, mas tinha tanta coisa boa em uma coisa só, foi suficiente para se tecer uma crítica a essa igreja, para reprovar essa igreja, porque justamente, né, mais do que o nosso serviço, o maior tesouro do nosso serviço, na verdade, é o nosso coração, é a atitude do nosso coração. E foi exatamente isso que essa igreja não valorizou. Alguns historiadores dizem que a igreja que recebeu essa carta era a segunda geração de crentes naquela igreja em Éfeso. Então, eram irmãos que já tinham muito conhecimento doutrinário, eles já tinham muito conhecimento da palavra, eles tinham firmeza, por isso que eles perseveravam, por isso que eles rejeitavam homens maus, porque eles buscavam o conhecimento de Deus. Só que eles começaram a viver isso de uma forma mecânica. Eles começaram a viver essa fé cristã de uma forma automática. E quantas vezes nós também não caímos nesse domicílio, né? De viver essa fé cristã onde o primeiro amor ele está deixado de lado. E é muito interessante aqui que quando a gente observa o versículo 4, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Não foi você perder o seu primeiro amor. Não foi acontecer um acidente e o seu primeiro amor foi embora. Não, foi uma ação. Você abandonou o seu primeiro amor. E aí deixa a gente com a orelha mais em pé ainda, né? Mais em alerta ainda, porque o texto nos dá a entender que foi um ato intencional. Foi um abandono, foi uma negligência. Você abandonou. Você tinha o seu primeiro amor, você deixou ele no canto e você abandonou o seu primeiro amor. E é um perigo, né? Porque a gente vê que o quanto é real a possibilidade de nós termos boas obras sem a motivação correta, sem ter uma raiz correta, sem ter um porquê de eu estar fazendo correto. Então é possível eu ter paciência, eu saber discernir, eu saber fazer as coisas para o Senhor, servir ao Senhor, servir as pessoas, e mesmo assim eu não estar com a minha motivação correta. E isso é algo que nós precisamos muito nos atentar em tudo que nós vamos fazer. O porquê que eu estou fazendo aquilo? Será que eu estou fazendo de coração para o Senhor? A Bíblia vai falar que tudo que nós devemos fazer de coração como se fosse para o Senhor. E a partir do momento que nós entendemos isso, vira uma chavinha. Então, talvez essa igreja que ela está sendo tão elogiada e hoje nós talvez não conseguimos fazer isso que eles estavam fazendo. Então, quando que nós tenhamos esse coração de que quando Deus olhar para nós, para dentro de nós, Deus é aquele que esquadrinha, né, o mais íntimo do nosso ser, que Ele venha realmente se agradar das nossas motivações, porque não importa, não é o suficiente nós fazermos tudo que está no nosso alcance e entrar num comodismo de que, estou fazendo para o Senhor e isso basta, Deus está se agradando e parece bonito, sendo que a gente não está com a motivação correta, porque Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes as pessoas vão aplaudir aquilo que nós estamos fazendo, mas Deus não. Muitas vezes as pessoas vão se admirar com aquilo e achar a gente um super crente, mas Deus vai estar olhando e vai saber que não é bem assim. Sim. Então, não tem como a gente esconder de Deus. E isso tem que trazer um temor no nosso coração, não um medo, mas um temor muito grande da gente entender que a gente pode estar escondendo de todo mundo, pode estar todo mundo vendo algo legal saindo de nós, mas Deus, Ele conhece de onde que está vindo, Sim. Conhece a raiz, conhece a motivação. No Salmo 51, a gente vai continuar nesse mesmo assunto, do 16 ao 17, o texto fala assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Inclusive, ao contrário do que muita gente prega por aí, né? Tem gente que diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Mas Deus não despreza um coração quebrantado. Eu acho interessante um outro texto também lá no livro do profeta Joel, que diz, né, que Jesus fala para o povo: não rasguem as vestes, rasguem o coração. Então a gente observa aqui o quanto Deus está interessado no nosso interior. Né? Exatamente. E aqui, quando frisa isso aqui, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Você que é casado, né, a gente que é casado, isso também pode acontecer no casamento.
Assim como é comparado, né, o noivo e a noiva, a igreja e o noivo, né, como um casamento, nós podemos abandonar o amor, porque o amor é uma construção. O amor não é um sentimento. O amor não é algo que você fica arrepiando. Eu tenho 18 anos de casado. Eu não olho para o Thales e fico arrepiando, saindo coração o tempo todo. É uma coisa que é uma construção. Você pode abandonar o amor ao seu cônjuge, você pode abandonar o amor por Deus. Você pode abandonar, você pode entrar num automático e seguir a vida na igreja, em casa. Eu estou comparando com o casamento, porque é algo muito real. Na hora que eu estou aqui pensando, enquanto o Matheus estava falando, eu estava pensando sobre esse abandonar o primeiro amor, e é exatamente o que nós fazemos. Quantas vezes nós atendemos pessoas que falam assim, não, mas eu não amo meu marido mais. Que amor? Que você abandonou. Esse amor que você abandonou. Porque o amor é uma construção. O amor é uma construção. O amor não é algo, um sentimento só de arrepio, de êxtase. Não, o amor é uma construção, é uma decisão. Você decide amar. Você decide amar a Deus e não abandonar esse amor. Você decide amar o seu cônjuge e não abandonar esse amor. Porque muitas coisas, com o tempo, as coisas vão ficando... É igual servir na igreja, gente. A gente vai indo, e em um certo momento aquilo pode se tornar tão automático, que você faz tudo perfeitinho, bonitinho. Mas o seu coração está muito longe de Deus. Porque nós vamos deixando de apreciar o Senhor. Nós vamos deixando de... a gente se acostuma muito fácil com as coisas. Sim. Tanto com o que é ruim quanto com o que é bom. A gente se acostuma demais. Então, por exemplo, quem não consegue levantar de manhã... pensa o tanto que é difícil não andar. Mas quem anda nunca pensa assim, meu Deus, muito obrigado, eu posso levantar dessa cama essa manhã. Porque é algo tão natural que você já não percebe mais. Você já não liga mais. Você já não aprecia mais. Assim é o amor a Deus. Assim é o amor ao cônjuge. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez você está em casa e você tenha pensado que está abandonando, que não está amando mais o seu cônjuge. Isso é uma decisão. Decida amar. Sim. Decida amar a igreja apesar das suas falhas. Decida amar o seu cônjuge apesar das suas falhas. Porque você também tem, eu também tenho. Mas nós podemos decidir em amar. Agora imagina o Senhor, que nem tem defeito, e nós abandonamos o amor a Ele. Sim. Esse que nunca nos deixa, que sempre tem um amor tão maravilhoso, e a gente abandona Ele, porque, gente, o fazer é necessário, o servir é necessário. Isso está tudo aqui, Jesus veio servir. Mas o servir também pode nos deixar muito longe do amor. Sim, exatamente. Pode nos fazer cair num lugar de esquecimento. Você entra num automático tão grande, você faz. Como a Marta, que entrou, Jesus estava falando, Jesus estava ensinando, mas ela não conseguiu fazer mais nada, porque ela estava o tempo todo atribulada, servindo. Ela estava fazendo coisas que ela achava que deveria fazer. A outra estava aproveitando, se deleitando no Senhor. Sim. Então, nós precisamos ter esses tempos de parar e se deleitar no Senhor. Sim, né? Sim. O primeiro amor, né, ele não é um estado emocional. Não é. Né, não é um estado de empolgação. O primeiro amor é um nível de compromisso mais elevado com Cristo. A Dani falando sobre essa figura, né, de uma construção e como é feio uma construção abandonada sem ser inacabada. Eu estava passando esses dias por um bairro bem tradicional aqui de Belo Horizonte, o Buritis. E aí eu estava olhando alguns prédios que na frente eles eram bonitos, habitados, mas no lote de trás tinham alguns prédios inacabados e abandonados. E aquele lugar que talvez no seu plano, no seu planejamento se tornaria uma construção tão bonita, uma edificação tão bonita, estava ali só pilares, né, abandonados, escuros, cheios de mato crescido dentro, onde era para pessoas estarem morando. Isso figura muito essa construção do primeiro amor que foi, né, abandonado. Só que a palavra de Deus ela faz um convite para a gente, assim como Jesus falou para aquela igreja de Éfeso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, há um alerta da parte de Deus para nós. Lembre-se de onde você caiu. Se lembre de onde você parou, onde você abandonou o seu primeiro amor. E retorne. Volte ao início. Né? Tem até a música, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
E assim a música segue, eu quero rever meus conceitos, valores, quero reconstruir, eu quero retornar de fato ao primeiro amor. Esse é o convite, né? Lembre-se de onde caiu. Lembre-se aonde você abandonou o seu primeiro amor e retorne, retome. Ainda há uma porta aberta de arrependimento. Ainda há uma porta aberta para que a caminhada ela seja retomada, que o primeiro amor ele seja resgatado e você possa de fato voltar a amar com amor não emocional, não com amor não empolgado, mas com amor de verdade. Aquele amor que está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor que provém do próprio Deus, o ágape. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Então, passarão as línguas, os dons, mas o amor ele não acabará. Passarão a fé, a esperança, mas o amor ele não acabará, ele permanecerá. Porque o amor ele não é esse estado de emoção, de empolgação. O primeiro amor a gente lembra sempre do período da conversão, mas não é a empolgação da conversão, é o nível de compromisso no início da nossa caminhada. Que o Senhor nos resgate a esse lugar de entrega, de compromisso com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse GC Online de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou com o nosso aqui nesse momento. Senhor Jesus, obrigado pela bondade e fidelidade do Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo o nosso coração e resgatando, resgate o primeiro amor em nós. Que nós possamos viver esse nível de compromisso, comprometimento com o Senhor e com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Queimando de amor por ti, Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.